Pronto, começou a gravar, vamos lá. Então, voltando, são 5 questões que representam muito o conteúdo do Enem. Para a gente entender como é que o Enem trabalha essas concepções, toda vez que chegar na parte teórica de cada uma delas, eu vou dar uma breve explanação para vocês entenderem qual é a lógica por trás da questão em si, certo? Esse texto, circuito fechado, ele é muito famoso porque ele não tem verbo, ele só tem substantivos em sequência. Ó. Chinelos, vaso, descarga, ponto. Pia, sabonete, ponto. Água, ponto. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, ponto. O que está orientando a gente? O que está servindo para fazer a gente entender qual é a informação? São os blocos que são separados por meio do ponto. Quando eu coloco chinelos, vasos, descarga, é a pessoa acordando, né, levantando. Eu falo pia, sabonete, lavando o rosto e tal. Aí água, só ligar a água, né? Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, é o ato de barbear, né? Na sequência. Aí quando eu falo creme para cabelo, pente, já é a higiene pessoal, tal, cuidado. Aí cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapato, telefone, agenda, copo com lápis, caneta, bloco de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadro, papéis, cigarro, fósforo. Ou seja, a rotina dele antes do trabalho, né? Aí, ó, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales. Aí já é um ambiente de trabalho. Notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis, fechou. Relógio, controle do tempo. Mesa, cavalete, cinzeiro, cadeira, esboço de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel, provavelmente uma reunião. Mictório, pia, ida ao banheiro, né, água. Táxi, saída. Mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafas, guardanapo, provavelmente uma refeição, almoço ou jantar. Xícara, maço, cigarros, caixa de fósforo. Período antes de voltar ao trabalho. Escova de dente, pasta, água, né? Depois da refeição, mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, voltou ao trabalho. Cigarro, fósforo, telefone interno, gravata. Quando a gente fala em circuito fechado, o que está acontecendo aí, na verdade, é uma rotina diária. E o texto está tentando mostrar essa rotina. E aí, o que está servindo para indicar para a gente que se trata de uma rotina? A articulação desse texto, não no que diz respeito à utilização de verbos. Ou seja, não tem nenhuma oração aí. Nenhuma oração, basicamente. Simplesmente o que ele fez foi fazer blocos de informações construídos a partir de substantivos. E aí todos esses substantivos associados em determinados blocos representam momentos do dia dessa pessoa. Ou seja, é uma questão de interpretação pura e simplesmente pautada pela não estrutura do texto, só pela divisão das ideias. E aí entra o Enem, né? O Enem, quando trabalha dessa forma, eu já tenho um gabarito aqui, tá, pessoal, da questão, para vocês verem depois, mas é só para vocês entenderem mais ou menos como é a dinâmica desse tipo de questão. Quando ele faz, de acordo com a leitura do texto, circuito fechado, pode-se afirmar corretamente que. Então, o enunciado já não me diz muito bem o que se quer. Ele só quer com uma afirmação, que seria uma interpretação daquilo que você leu. Letra A. O texto apresenta falhas de compreensão porque não existem elementos que articulem as ideias. O fato de não haver articulação por meio de verbo ou de conectivo não significa que eu tenho um prejuízo para o entendimento desse texto. Até porque a organização dos substantivos em blocos de informação ali mostra especificamente um cenário. E em sequência, mais ainda. Não. B. É formado exclusivamente por substantivos, os quais indicam a rotina de um dia de trabalho de um homem adulto, solteiro e fumante. Bom, sim, é formado por substantivos, está claro isso, não tem dúvida com relação a isso. Indicam a rotina de um dia de trabalho, sim, de um homem adulto, só que em momento algum a gente viu a questão do solteiro aí. Não teve essa condição, não teve esse esclarecimento. Fumante, tudo bem. Aí isso que elimina essa perspectiva. Tá? Quando eu venho aqui para baixo, ó. C. A ausência de coesão textual, os conectivos, né, os mecanismos de coesão.
impede a textualidade, sendo impedido que seja classificado como um texto. E aí a gente acabou de falar sobre isso. Não significa que porque eu não teria verbo, eu não tenho verbo, e eu não tenho conectivo, o texto não possa significar alguma coisa. Tudo depende do arranjo dele. Então, o princípio da textualidade, sim, eu passo a ter a partir do momento que eu divido os substantivos em blocos informativos em sequência, e essa sequência me dá a ideia exata do que eu quero. Então, eu tenho o princípio da textualidade, sim. Eu não tenho a conexão e estrutura sintática, mas eu tenho textualidade. D. Os sinais de pontuação, como ponto e vírgula, não são capazes de organizar o texto. Na verdade, a única coisa que organiza esse texto são os sinais de pontuação. Porque sem verbo e sem conectivo, eu só passo a entender o texto quando eu vou entendendo essa sequência de enumeração que ele vai fazendo. E aí, é claro, vocês viram o gabarito é letra E. Mas olha por que a letra E. Nem sempre o texto precisa ser coeso, ou seja, o que é que significa isso? Nem sempre ele precisa ter os conectivos para que seja classificado como um texto. É o fato em questão, a gente percebe que é um texto porque ele significa algo. Conceito de texto. Todo enunciado que significa alguma coisa, de uma maneira progressiva. O imprescindível é que ele seja coerente. Ele é coerente. Os blocos de informação se seguem dentro do princípio temporal. É isso que caracteriza qual é o texto. Fornecendo elementos que facilitem a compreensão do leitor. Sim, os elementos que facilitam a compreensão do leitor são os substantivos, articulados em sequência. Então, essa é considerada uma questão fácil no Enem, mas ela brinca só com a análise pontual do texto. Essa é a mais fácil. Ele dá um texto pequeno, um texto dessa natureza, mais um texto só, e pede para você interpretar o cenário que você está visualizando lá. Nesse caso, seria um cenário um pouquinho mais fora do padrão, porque usa-se um texto sem as estruturas verbais, mas em contrapartida, exerce muito essa influência sobre o aluno para saber qual é a capacidade dele de entender o que é um texto, o que caracteriza, na verdade, um texto. Né? É o sentido. Então vamos lá. Questão 2 é um texto longo também como o outro, só que esse já tem um arranjo sintático. Então aqui ele já vai se configurar ou se concentrar no gênero textual utilizado. Por quê? Porque é importante também entender se o aluno sabe o que é uma crônica, se ele sabe o que é uma resenha, se ele sabe o que é uma notícia. E aí entra a questão, olha o tipo de texto. Hazel Grace descobre, enquanto ainda era criança, que possui um tipo de câncer com chances mínimas de cura. Desde então, sua vida se resume a tratamentos para tentar prolongar seu tempo de vida. Aos 17 anos, ela é obrigada pelos pais a frequentar um grupo de apoio às pessoas com câncer. Nesse grupo, Hazel conhece o jovem Augustus Waters, de 18 anos, porque se apaixona. Gus descobre que a adolescente é apaixonada pelo livro Uma Aflição Imperial, de Peter Van Houten. Ele decide ajudar Hazel a viajar até Amsterdã, onde o autor do livro vive, para que ela possa conhecê-lo e conversar com ele sobre o desfecho não narrado no livro. Bom, vocês já percebem que o contexto desse texto aqui é, na verdade, uma narração. Eu estou narrando alguma coisa. Vamos na continuação. É em Amsterdã, no entanto, que Hazel descobre que o câncer de Gus é um osteosarcoma, havia voltado com tudo e estava tomando conta de seu corpo. O casal precisa então aprender a lidar com o fato de que os dois se amam, apesar de estarem doentes. É publicado em 2012, o livro e depois o filme A Culpa é das Estrelas, escrito por John Green, emocionou crianças, jovens e adultos. Bom, aí, pessoal, se revela qual é o gênero textual que está sendo tratado. Quando você vê que alguém está resumindo alguma coisa e depois esse resumo é de um livro, ou de um filme, ou de uma obra literária, ou uma obra artística especificamente, só pode ser uma resenha crítica. Por quê? A resenha é onde o autor resume a obra citada e, ao mesmo tempo, ele emite suas opiniões, sua lógica de raciocínio. Olha como é feito isso aí. Ó. Esse livro de ficção é emocionante, ó, opinião de quem está fazendo a resenha, que trata do amor de dois jovens aprendendo desde cedo a lidar com o fato de que poderão ser afastados um do outro a qualquer momento. Apesar disso, a história de John Green mostra que é possível driblar as dificuldades para alcançar ao menos um pouco de alegria. Pronto.
Esse aqui, eu nem preciso ler o texto todo, porque você já viu que isso aqui é a característica da resenha. Qual é a característica da resenha? Ser um texto que resume um foco, ou um livro, uma obra, ou qualquer condição artística, qualquer objeto artístico, e ao mesmo tempo emite as opiniões ou ponto de vista de quem está fazendo a resenha. Entende? Então é um resumo com comentário da obra. E aí a gente vai para os itens. O Enem gosta de brincar com esses gêneros, tá? Olha lá. Cada gênero textual, ele deixa bem claro que a questão fala sobre gênero. Possui uma estrutura e uma função comunicativa que os diferenciam. Dessa forma, observando os elementos que fazem parte do texto em questão, podemos afirmar que pertence ao gênero se ouvir uma narração, se ouvir uma descrição de cena, se ouvir um comentário do autor sobre uma obra. Nesse sentido, eu não posso estar falando de um relato pessoal. Relato pessoal é uma narração também, mas é uma narração de um fato acontecido naquele dia e você está detalhando, você está descrevendo tudo. Isso é um relato pessoal. Ele fala relato pessoal, predominantemente narrativo, que consiste em contar sentimentos, pensamentos ou vivências pessoais a outra pessoa. Não é isso de que trata um relato pessoal. Geralmente o relato pessoal trata de uma experiência vivida. Não é o caso. Sinopse. A sinopse é o que poderia ser confundido com a resenha, porque sinopse também é um resumo de uma obra. Só que a partir do momento que ele comenta, ele dá sua opinião sobre o resumo, aí ele sai de sinopse e vai para a resenha crítica. E aí é dito ali, ó, sinopse texto essencialmente expositivo que apresenta de forma resumida o conteúdo de um produto cultural, geralmente com a intenção de antecipar ao leitor as principais informações sobre a obra. Entenda, não há juízo de valores, é só um resumo mesmo. Crônica. Se caracteriza por retratar questões vinculadas ao cotidiano, de modo ao mesmo tempo leve e crítico, inclusive com bom humor, né? A crônica faz isso. Mas se concentra em coisas do cotidiano, tipo uma aula, um jantar em família, alguma coisa assim. Então não pode ser esse. Só pode ser a letra D pelo seguinte: é uma resenha crítica. Mas por que uma resenha crítica? Porque é um texto de opinião ligados ao universo cultural, publicado em jornais, revistas, sites e canais especializados. O autor busca justificar sua avaliação com argumentos claros e eficientes. Qual é a avaliação dele? É que bem aqui, ó, tá muito claro. Exatamente quando ele fala isso aqui, ó. Cadê? Publicado em 2012 e ele vem para esse livro de ficção é emocionante, já é um ponto de vista. Então ele já deixa de estar fazendo uma sinopse, um resumo e passa a fazer uma resenha crítica, certo? Por isso que a gente tem que marcar a letra, cadê a D, resenha crítica. Por que não é uma notícia? Não é uma notícia porque notícia é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar. E ali eu não estou só informando, eu estou mostrando um juízo de valores sobre uma obra literária, sobre um livro, sobre um filme. Então, nesse quesito especificamente, o Enem pode cobrar sim os conhecimentos acerca dos gêneros textuais. É só lembrar, sinopse é um tipo de resumo, crônica é um tema do cotidiano, resenha crítica é exatamente o que a gente precisa para essa questão, resumir ao mesmo tempo opinar, e notícia é um texto narrativo claro, com o lead, né, que são os elementos do que, quem, como, quando, onde, porquê, e o detalhamento. Então, nesse caso, sobra a resenha crítica. Isso é algo que a gente não precisa ter dúvida, tá? Com relação à estrutura. Aí vem o terceiro tipo de questão do Enem. Qual é o terceiro tipo? Que ele joga uma música, joga uma poesia, e aí ele tira o aluno, tira o candidato da ideia de texto denotativo. O que é isso? É um texto pautado por afirmar coisas que a gente deve entender como está ali, ipsis literis, né? É o discurso de dicionário. Ele troca o discurso nessa perspectiva, denotativa e puxa um texto ou dois textos ou mais ali para baixo que tratam sobre uma perspectiva subjetiva, ou seja, conotativa. E aí entra a questão. Para fazer esse tipo de questão aqui no Enem, a gente precisa entender o que é que a questão cobra. Geralmente se parte para a figura de linguagem, eles vão cobrar da gente o entendimento acerca de como o autor mostra sua visão subjetiva acerca da realidade que o cerca. Né? Como assim, Diego, realidade subjetiva? Olha o trecho, né? Luz dos olhos, canção de KCL. Bom, quando ele fala, põe os meus olhos em você, se você está, dona dos meus olhos é você, avião no ar. Tá vendo como já tem recursos estilísticos, ó?
tipo comparação, está comparando essa pessoa a um avião, então eu já saio da linguagem denotativa de dicionário real para passar a ter um trabalho maior no entendimento da subjetividade de quem escreveu isso aqui, do letrista dessa música. Eu tenho que entender qual é a subjetividade dele e quais são os recursos estilísticos que ele está empregando. E a gente continua. Um dia para esses olhos sem te ver é como o chão no mar. Olha a comparação. Ligo o rádio, a pilha, a TV só para você escutar. A nova música que eu fiz agora, lá fora a rua vazia chora. Olha, por exemplo, rua, chorar. Tá? Tudo recurso subjetivo, tudo figura em linguagem. Pois meus olhos vibram ao te ver, são dois fãs, ó, comparando, metáfora. Um par pus nos olhos vidros para poder melhor te enxergar, luz dos olhos para anoitecer, é só você se afastar, pinta os lábios para escrever, a sua boca na minha, né? Que a nossa música eu fiz agora, lá fora, a lua irradia a glória. E aí ele fez essa letra, fecha a perspectiva de texto subjetivo. Não é um texto onde ele está denotando as coisas, ou seja, ele está apontando coisas muito fáceis do autor ou do ouvinte, né? Escutar e entender. São coisas aqui que, na verdade, traduzem a subjetividade de quem compôs a letra. Aí vem a questão, olha só. Figuras de linguagem, como o Enem gosta de fazer isso, né? São recursos expressivos que enriquecem a comunicação, tornando-a mais bonita e fluida. E aí entra aquela questão, né? Uma coisa é você dizer isso é uma porta de verdade, linguagem denotativa, você não tem trabalho nenhum subjetivo, e você, por exemplo, afirmar que João é uma tartaruga, por exemplo. Você está fazendo uma aproximação de características inerentes à tartaruga e está projetando isso no João. Então você vê, particularmente, subjetivamente, que existe uma relação. Outra pessoa pode olhar e dizer que não existe essa relação. Entende? Como é subjetivo, como é individual, isso é a linguagem figurada. Isso é o que a gente chama de linguagem conativa. Tá? Desculpa, conotativa. Por quê? Na conotação, você tem uma linguagem que é tipicamente individualizada. Quem escuta a mensagem tem que entender o que está se querendo falar ali com aquela mensagem. É quando você vê uma música, é exatamente isso que você vê. Tá? Uma linguagem conotativa. E aí, olha só o que se pergunta. Ó. Figuras de linguagem são recursos expressivos que enriquecem a comunicação, tornando-a mais bonita e fluida. São palavras ou expressões conotativas, ou seja, que apresentam um sentido que vai além da linguagem literal. E aí a questão, linguagem literal, o que se diz ou o que se escreve é o que deve ser entendido. Linguagem subjetiva, linguagem conotativa, é uma linguagem que você precisa trabalhar um pouco mais a mente para entender o que está sendo dito. A comparação, a associação, a substituição, são todos recursos literários. Aí, nessa perspectiva, analise os trechos da canção de Cássia Eller e marque a alternativa em que o trecho está corretamente classificado pela figura de linguagem que o representa. Por exemplo, o verso da letra A, Dona dos meus olhos é você, avião no ar. Ele fala que aí há uma hipérbole. A hipérbole é sempre um exagero. Tá? Qual é o exagero especificamente? É quando ele fala avião no ar nesse sentido para uma pessoa específica. Então, por isso que essa é a alternativa. Por que não é a B? Vamos lá. Um dia para esses olhos sem te ver é como o chão no mar. Ele fala que nessa frase existe uma prosopopeia ou personificação. O que é isso? Quando características de seres animados são atribuídas a seres inanimados. É o caso em questão. Ó. Na verdade, não é o caso em questão porque ele não tem essa associação. Ele faz um dia para esses olhos sem te ver é como o chão no mar. Na verdade, o que salta aos olhos nesse item é a comparação evidente. Quando ele usa como, tal qual, nesse caso ele usou o como. Então não pode ser prosopopés aí, tem que ser uma comparação. Ele coloca a comparação na C. Olha o que está na C. Lá fora a rua vazia chora. Ou seja, características de seres animados a seres inanimados, no caso a rua. Então, a prosopopeia ou personificação que está em cima deveria estar embaixo e comparação deveria estar em cima. A D, luz dos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Metonímia são substituições. Como assim? Autor pela obra, parte pelo todo, produto pelo local do produto. Né? Então, a gente precisa entender que metonímias são substituições. Nesse caso, não há substituição. Luz dos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Não tem nenhuma substituição aí da parte pelo todo, do autor pela obra, algo desse tipo, que caracterizaria a metonímia. A base da metonímia é a substituição.
Então, nesse sentido, por isso que é a A. E a letra E, ó, pus nos olhos vidros para poder melhor te enxergar. Ele fala de uma metáfora. Metáfora é um tipo de comparação que está sem o como, ou tal qual. Nesse caso, ele não está fazendo uma associação entre as características de alguma coisa e o ser humano. Por exemplo, se eu falo João é uma tartaruga, eu estou fazendo uma associação entre as características do objeto A para o objeto B, tartaruga e homem, né? Então, eu estou dizendo que esse homem tem as mesmas características de uma tartaruga, sem dizer isso necessariamente. A não ser quando eu falo João é uma tartaruga. Aí sim, eu estou circunscrevendo essa ideia. Porém, há uma associação entre as características de um objeto ou de um ser e o outro. Aí não tem essa associação. Então, por isso que eu não posso colocar isso como uma metáfora. Ele só diz que pus nos olhos vidros para poder melhor te enxergar. Ou seja, afirmação simples, não tem metáfora aqui especificamente. E aí tem a explicação de cada uma. E vem a última que eu queria mostrar para vocês especificamente o porquê da função da linguagem. Lembra que eu já falei para vocês que as funções da Diego, linguagem... rapidinho. Pode perguntar, Ângelo, manda ver. Então, resumindo, a gente tem que aprender o que significa cada figura de linguagem, né? Para responder essa questão. Não dá para só com interpretação, não. Não, exato. Agora, deixa eu fazer, eu toquei nessa questão, porque eu posso fazer uma apresentação para vocês muito rápida, tá? Para vocês entenderem essa sequência. Como é que se entende a sequência de figuras de linguagem? Deixa eu puxar um material aqui rapidinho, tá? Vou abrir o Word aqui para vocês verem a associação que eu faço. Prestem bem atenção, tá? Olha só. Quando a gente está estudando figuras de linguagem, a gente estuda figuras de palavras. E aí vem a base. Por que figuras de palavras? Porque existe, ó, uma associação, tá? Deixa eu colocar isso de outro jeito. Eu vou colocar, na verdade, uma assimilação de características, ó. Características. Diego, como assim? Assimilação. Toda vez que você está fazendo as figuras de palavras especificamente, ou eu estou fazendo uma assimilação de características, barra, aqui ó, deixa eu só traduzir na barra aqui. Ou eu estou fazendo uma substituição de termos. Essa é a base das figuras de palavras. E aí eu tenho metáfora, metonímia, comparação e tudo mais. Para eu entender essa sequência, eu tenho que entender que há uma relação direta entre essas três aqui, ó. Comparação, metáfora e aí a última, catacrese. São as três que partem da... São as duas, né? Que partem da comparação. Catacrese. Como assim? Se eu tenho aqui qualquer elemento comparativo e o termo comparativo está na frase, tipo João é tal qual uma águia, perceba que eu estou comparando o João ali a uma águia, né? E especificamente eu estou fazendo uma comparação pelo termo comparativo adequado, ó, tal qual. Então eu posso usar o tal qual ou como, né? João é como a águia. A partir do momento que eu tiro o termo comparativo, eu saio da comparação e entro na metáfora. Olha como a diferença é mínima entre comparação e metáfora. Mas as três aqui são associações de termos. Então eu faço ó, João, só esquecendo a letra aqui, é uma águia. É o mesmo conteúdo, pessoal, o mesmo conteúdo que está acima. A diferença é que lá em cima eu tenho a comparação explícita, sendo feita pelo uso do tal qual ou do como. Na de baixo, eu continuo tendo essa comparação, digamos assim, essa assimilação de termos. Por que assimilação, Diego? Porque o termo João está assimilando as características de uma águia. Eu sei que assim como a águia tem característica de ter uma boa visão, o João provavelmente tem essa característica. Então, eu estou fazendo uma assimilação de características. Essa é a base dessas três figuras de linguagem aqui. Quando uma metáfora está muito gasta, ou seja, ela deixa de ser comparação, vem a ser metáfora,
E aí, quando essa metáfora está muito gasta, a gente nem percebe mais a relação comparativa, ela vira uma catacrese. Por exemplo, olha só, quebrei o braço da cadeira. Ou seja, já é comum a gente falar isso. É tão comum que as pessoas não percebem que há uma relação comparativa entre a cadeira e o corpo humano. Entende? Então, quando a catacrese aparece, você nem percebe mais a comparação de tão comum que é. Tipo, fui à feira, comprei uma cabeça de alho. Tá havendo uma assimilação de características. Só que a gente nem percebe mais de tanto uso. Então, a metáfora gasta. O que é que ela vira? Uma catacrese. Essas três figuras aí são figuras de assimilação de características. Há sempre uma transferência de características de um elemento substantivo para o outro. Isso é que caracteriza essas três. Por isso que eu chamei essas três de ramo associativo. Agora, existe o ramo substitutivo. E aí é a metonímia. Ó, metonímia. Como assim ramo associativo, Diego? Eu posso ter a parte pelo todo. Em frases como essa, ó. São muitas cabeças pensantes na sala. Perceba que quando eu falo são muitas cabeças pensantes na sala, o que eu estou fazendo é, eu na verdade queria dizer assim, são muitas pessoas pensantes na sala, mas eu pego a parte e substituo o todo. Entendeu? Isso é a metonímia que substitui a parte, desculpa, o todo pela parte, né? Então, parte pelo todo. Nesse caso especificamente aqui, a parte cabeça substituindo o todo, que é o corpo humano. Beleza? A pessoa em si. Tem outras? Tem outras. Por exemplo, quando eu faço assim, ó, autor pela obra. Também é um tipo de substituição. Como assim substituição? Quando eu falo li Machado de Assis. Eu não li Machado de Assis, eu li a obra dele. Então, nessa frase, eu estou substituindo a obra desse cidadão por ele mesmo. Ele representa a sua obra. Entenda, lá em cima, quando eu falei de comparação, metáfora e catacrese, eu estava falando de associações, assimilações. Né? Nesse caso aqui embaixo, quando eu falo parte pelo todo, autor pela obra, eu estou usando o princípio de substituições. Eu estou pegando uma coisa que representa a outra. Cabeça representa pessoas, Machado de Assis representa a obra dele. Aí parte pelo todo, autor pela obra, continente pelo conteúdo, tem um monte de metonímia, mas o princípio é sempre o mesmo. Eu substituo o que eu quero falar de verdade por outra coisa. Quando eu falo assim, ó, a marca pelo produto, é outra metonímia. Como assim? Se eu falar, tomei uma Coca-Cola. Ou seja, eu não tomei a marca Coca-Cola, tomei a substância que ela produz, que no caso é refrigerante. Então, esses dois blocos vocês têm que saber de maneira mais efetiva, porque isso aqui caracteriza as figuras de palavra. Tem outras? Tem. Mas eu estou falando dos blocos para vocês. Aí a gente tem as figuras de pensamento. Aí é que está a questão. Por que isso aqui é importante para a gente? Saber essa diferença. Deixa eu só receber a Maria aqui. Boa noite, Maria. A aula está sendo gravada, viu? Pode ficar tranquilo. Ah, bem. Por que, que eu estou fazendo esses blocos? Figuras de palavras, figuras de pensamento. Porque nas figuras de pensamento, a grande questão que vem aqui é que você de fato vai estar usando o pensamento para entender a figura de linguagem. Como assim? Vamos lá. Vamos entender a figura de linguagem aqui. O que seria a antítese? A antítese é um contrário. Por exemplo, se eu faço assim, ó, noite escura, nuvem clara. Tá vendo que essas duas coisas estão convivendo na frase escura, clara? São contrários, são opostos, mas elas estão convivendo numa frase sem que uma anule a outra. Se uma não anula a outra, antítese, que já é diferente de paradoxo. Paradoxo parece uma contradição. Ó. Na verdade, é uma contradição. Quando eu faço assim, ó, por exemplo, dor que desatina sem doer. Como é que a dor desatina? Na verdade, ela aumenta, né, tal, e não dói.
Parece ser uma contradição. Quando parece ser uma contradição, é um paradoxo. E essa contradição existe na frase. Outra, também de pensamento, eufemismo. Por que pensamento? Porque olha só o jogo de ideias que está sendo falado aqui. Ó. Quando você fala, fulano partiu dessa para uma melhor. Ou seja, eu estou usando um novo recurso de frase, novo recurso de ideia para impactar menos. Não quer dizer que fulano morreu. Quer dizer que fulano partiu dessa para uma melhor. Então, inevitavelmente, é um jogo de pensamento. Por isso que é um eufemismo, a gente chama de abrandamento de sentença. O disfemismo é o contrário do eufemismo, tá? Eu torno feio o negócio. Então, fulano partiu dessa para uma melhor. Isso tudo aqui é figura de linguagem. Outra figura de linguagem de pensamento, ironia. A ironia você percebe logo, você fala assim, ó, ele é excelente. Ó, excelente. Em português. Vírgula. Só errou tudo. Você sabe que é uma ironia. Você não diria que ele é excelente em português se você soubesse de verdade que ele errou tudo e o erro, na verdade, não é marca de que a pessoa é excelente em alguma coisa. Então, essas figuras são de pensamento por causa disso. Tá? Então, eu tenho palavra, pensamento e construção, frase, tipo inversão. Mas vamos fechar aqui. Antítese, paradoxo, eufemismo, ironia. Outra que é de pensamento, hipérbole, que é exagero. Ó. Hipérbole. Por isso que eu reúno essas aqui no pensamento. Antítese, contrário, paradoxo, contradição, eufemismo, abrandamento, ironia. Você diz o que não quer dizer. E hipérbole, exagero. Aqui, ó. Chorou um rio de lágrimas. Pronto. As principais de pensamento estão aqui. Entende? Aí tem outras que são chamadas de figuras de construção. Ou seja, o nome já diz. Elas se ocupam especificamente na construção sintática. Aí, Diego, quais seriam essas? Ó, o hipérbato. O que é o hipérbato? Uma inversão de termos. Hipérbato. A gente teria aqui, ó, o próprio hino. Ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Tá tudo invertido aqui. Ipiranga. Aí, por causa da grande inversão, a gente não consegue entender o sentido de início. Ouviram de Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Povo heróico, o brado retumbante. E aí, quando você vê uma frase como essa, você fala, caramba, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Houve inversão geral dos termos. É isso que a gente tem que matar. Pô, essa frase aqui está trabalhando a estrutura da frase? Ou não? O que, é que ela está trabalhando? Deixa eu colocar o brado retumbante. Certo? Como é que seria essa frase na ordem normal? Seria as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Está toda estruturada, hipérbato. Por que essa figura de construção? Porque está mexendo na frase. Entende? Outra que mexe na frase, o polissíndeto. Várias conjunções. Ó. Polissíndeto. Como assim polissíndeto? Diga, ó, e sofre, vírgula, e lima, vírgula, e sua, vírgula. E onde teria uma conjunção só depois das vírgulas, eu tenho a repetição da conjunção i. Ó. E sofre, e lima, e sua. Quando eu repito a conjunção assim, eu estou usando uma figura de linguagem chamada polissíndeto. Tá? Estou repetindo essa perspectiva aqui. Aí pode ser anafórica, pode ser catafórica, mas a base é essa. Então eu tenho esses três blocos. Quais são os três blocos? Figura de palavras com associação, assimilação, né? Ou substituição de termo, comparação, metáfora, catacrese, metonímia. De pensamento, que mexe realmente com o entendimento da frase. Ó. Escura, clara, contrário. Desatina sem doer, contradição. Partir dessa para uma melhor, abrandamento. Excelente em português, só errou tudo, ironia. Chorou um rio de lágrimas, hipérbole, exagero. Quando você entende assim, aí fica fácil você olhar para cá. Ó. Ah, ainda existe a personificação aqui que eu esqueci de colocar, né? Na de pensamento. Ó. O que é a personificação ou prosopopeia?
Personificação. O nome já diz. Eu pego um ser qualquer e dou a ele características humanas. Eu faço assim, ó. A chuva sussurrou algo. Eu sei que ela não faz isso, eu estou falando como se fosse um ser humano. Então, isso é uma personificação. Nessa lógica de raciocínio, quando você se depara com questões como essa aqui, e ele tem as figuras de linguagem nessa estrutura, perceba como está tudo aqui, ó. Termo comparativo. Um dia, para esses olhos, sem te ver, é como chão no mar. Se tem o como, é comparação, não é prosopopeia. Aqui a hipérbole, tá sério, é um exagero, ó. Dona dos meus olhos é você, avião no ar. É como se ele comparasse ela a algo realmente superior. Exagero, hipérbole. Lá fora, rua vazia chora. Rua não chora, é uma característica humana, então isso aqui seria uma personificação ou prosopopeia. Esse termo aqui era na letra C. Luz dos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Isso aqui, essa letra D, especificamente. Perceba que quando fala luz dos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Se você prestar atenção, ele está comparando os olhos aqui a um farol, né? Luz dos olhos. Olhos não tem luz. Ele está comparando os olhos às características do farol de iluminar. Entende? Então há uma associação. Seria uma metáfora. Pus nos olhos vidros para poder melhor te enxergar. Quando ele fala pus nos olhos vidros para poder melhor te enxergar, se você for comparar essa perspectiva aqui, ó, não, deixa o texto para depois. Se você for comparar essa perspectiva da metonímia que eu falei, ó, quer ver? Da substituição, não está na outra folha aqui. Você vai ver que aqui há uma substituição. Ó, pus nos olhos vidros para poder melhor te enxergar. Sabe o que ele está falando com vidros? Sobre o que ele está falando? Quando ele fala vidros. Óculos, já não? Exatamente. Integral? Então, exatamente. Ele está pegando a parte pelo todo. Ao invés de dizer pus nos olhos óculos para poder melhor te enxergar, ele está usando a parte dos óculos. Quais são? No caso, o vidro. Entende? Lembra que eu falei? Ele pode pegar a parte pelo todo, pode pegar o autor pela obra, pode pegar o produto pela marca do produto. São sempre substituições. Então, metonímias são substituições. Nesse caso, eu estou substituindo óculos pela palavra vidro. Então, é parte pelo todo. Se você entende essa sequência, você consegue se debruçar sobre uma questão como essa e entender as relações. Agora, é claro, por que eu falo sempre que a gente tem que ler com calma? Porque é subjetividade, pessoal. O Enem joga entre a denotação e a conotação. Conotação é o olhar subjetivo de alguém. É claro que quando alguém fala puxa os olhos vidros, é uma forma como a pessoa enxerga os óculos, está concentrado nos vidros dos óculos. Entende? Então ele quis focar a atenção ali, não na armação, nos vidros ali especificamente, que auxiliam, né? Não é a armação que auxilia, é realmente a lente. Por isso que ele faz Nessa isso. questão aí, então, o texto não serve, né? Tipo, só analisar a resposta e ver o que... Tipo, não precisa você perder tempo lendo o texto. Exatamente. Exatamente. Você pode ler, ó. E quem disse é o enunciado, viu, Ângelo? O enunciado já diz, eu explico o que é figura de linguagem. Aí, ó. Nessa perspectiva, analise os trechos. Já deixa claro que ele não está querendo que você volte lá para o texto, que você fique focado nas frases aqui. Se alguma frase dessa ficasse difícil de entender, aí você voltaria para o texto. Mas quando é conteúdo teórico dessa natureza, geralmente ele soluciona rápido. Desse jeito aqui. Aí vem o outro tipo de questões. Ó. Esse aqui cai muito no Enem, certo? É a questão de conectividade. Como assim conectividade? Olha quando ele fala assim, ó, insônia. Perdi o sono e me reviro na cama e roo unhas e coço a cabeça. Lembra do policíndrico que eu falei ainda agora? Olha aí, figura de construção. Ó. E passo as mãos nos olhos e imagino mil bagagens, me amedronta e fico irritada. E qualquer barulho me amedronta e aí é que o sono não vem. Nesse poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração, repetição de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases.
Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de essa foi fácil, porque mesmo tratando de figura de linguagem ali em cima, o polissíndeto, ele se concentra no sentido dessa palavra que está sendo repetida. E aí é claro que para a gente todo mundo sabe que o i, sendo utilizado dessa forma, e passo, e imagino, e fico, e qualquer barulho, e aí, ele está sendo utilizado com a ideia de reiteração, de soma. Então, não pode ser oposição, tem que ser adição. Quando a gente olha uma situação como essa, o Enem, quando trabalha a perspectiva da conectividade, ele é mais direto, ele é mais objetivo. Então, também você não precisaria olhar o texto lá e ficar direto no texto. Matou o que o texto diz, só ficava no enunciado e nas alternativas. A questão que, ao meu ver, de fato, vai despertar um pouco mais de atenção de vocês, até porque ela exige um pouco mais de conteúdo complexo, é a que vem agora. Ó. Esse aqui, ó. Retrato. Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, e que espelho ficou perdida a minha face. Entende? Agora, olha só. Se você não lê do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, você perde essa questão. Olha por quê. Nos textos, em geral, manifestam-se simultaneamente várias funções da linguagem. No entanto, sempre há o predomínio de uma sobre as outras. Dessa forma, após a leitura do poema Retrato de Cecília Meirelles, assinale a alternativa correta sobre a função da linguagem. Agora vamos lá. Quando eu falo em função da linguagem, eu tenho que me concentrar no emissor da mensagem. É ele quem determina qual vai ser a função. Quando é que ele determina? Quando ele diz se ele vai se centrar nele, nas suas emoções. Quando ele diz se ele vai tentar convencer o receptor. Quando ele diz se ele está só trabalhando a mensagem, como nesse poema. Quando ele está só informando alguém. Quando ele está testando a comunicação. Fática, né? Está testando o canal. Ou quando ele está explicando um sentido de alguma coisa que ele está usando para se comunicar. Aí é metalinguística. Então, quando ele se entra nele, emotiva. Quando ele se entra na mensagem, poética. Quando ele se entra no receptor, conativa ou apelativa, tentando convencer. Quando ele se entra no referente, referencial, ele está só informando. Quando ele se entra no canal, fática, ele está testando a comunicação. Oi, bom dia, tudo bem? Você me escuta? Alô, alô? Estou testando a comunicação, fática. E quando ele tenta explicar alguma palavra, concomitantemente significa simultâneo, função metalinguística. Então, quem determina isso é o emissor da mensagem. Você vê que o emissor aqui é um eu lírico, é um poeta, é uma poetisa, no caso, Cecília Meirelles. E aí você fica, caramba, qual função aqui? Aí ele dá as alternativas. Ó. A predominante é a metalinguística. E aí o que é que a gente sabe? Metalinguística é quando o autor da mensagem está concentrado em explicar o sentido das palavras que ele utiliza, do código que ele utiliza. Não é um dicionário aqui. Se não é um dicionário, não é metalinguística. Pode ser o cinema explicando ele mesmo, metalinguística. Porque há uma explicação do código, o qual é o foco do discurso. B. Tem o canal como elemento de destaque, logo predomina da função fática da linguagem. Lembra que eu falei canal e fática? Quando ele está testando a comunicação, não há uma tentativa de testar a comunicação aqui feita pelo emissor. Então não é fática. O referente é o elemento que se sobressai sobre os demais, caracterizando o predomínio da função informativa sobre a poética. Não. Na notícia isso acontece. Na poesia, não. Ele não quer informar na poesia, ele quer mostrar sua visão subjetiva de mundo. Então, ele escolhe a letra D porque é a função poética. Olha só, se destaca no poema, tendo em vista a preocupação do enunciador em enfatizar a mensagem. Agora, olha só, veja bem, eu vou explicar ainda mais a D. Olha, o poema melancólico de Cecília Meirelles se propõe a fazer um retrato do sujeito poético. Então, seria emotiva, está concentrado no emissor. O título não é, portanto, compatível com o que o leitor encontrará ao longo dos versos, se tornando apenas um referente do texto. Na verdade, não é referente porque ele não informa nada especificamente, só dá a referência. Não é uma notícia para estar informando, narrando nada assim especificamente. Ele não está falando só sobre as emoções dele. Se aqui tivesse função emotiva da linguagem, bem aqui, ó, no lugar de ele transcrever, né, função emotiva, porque o eu poético está se concentrando nele, especificamente nas suas emoções. Aí poderia gerar uma ambiguidade nessa questão.
Tá, Diego, o que caracteriza então função poética e não emotiva? Vamos lá, preste bem atenção. Lembra que eu falei no início que a diferença entre denotação e conotação é que a linguagem conotativa é uma linguagem particular, cada um tem a sua. Veja bem, quando você tira uma foto, você olha para a foto de maneira diferente das outras pessoas. Se uma pessoa tira uma foto, por exemplo, no Instagram, muitas vezes para ela não tá bom, né? Hoje a juventude hoje faz muito isso. Para ela não tá boa a foto. Se ela vai mostrar alguém, a pessoa diz: "Não, a foto tá perfeita". Mas para a pessoa que tirou a foto não tá, é a sua visão sobre aquilo, a sua visão própria, subjetiva. É exatamente o que foi feito aqui por Cecília Meirelles. Olha o título: Retrato. O que é que o retrato representa? Bom, depende de quem está olhando. Ele pode significar muita coisa. Aí entra a subjetividade do poeta, porque ele mergulha na função poética a partir do segundo verso. Olha que o primeiro só informa. Ó. Eu não tinha este rosto de hoje. É só uma informação. Puramente informação. Aí quando ele começa a mostrar o seu lado subjetivo, os adjetivos, olha o que ele está dizendo. Ó. Assim, calmo. Assim, triste. Assim, magro. Nem estes olhos tão vazios. Olha como ele está interpretando o que ele está vendo. É subjetividade pura. Então isso é poesia, função poética. Aí ele continua. Nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Alguém pode olhar e dizer, não, as mãos aqui não estão frias e mortas, não. Mas para quem está olhando, contemplando o retrato, é essa maneira subjetiva que ele está vendo, a maneira individual. Então, por isso que é função poética. Ele está significando aquilo que ele vê, com suas palavras e com recursos, né, estilísticos de comparação e tudo mais. Aí vem, ó. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Tá vendo a questão da personificação? Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face. Pura poesia. Ele não está mostrando só suas emoções sobre ele. Ele está mostrando também uma visão particular bastante subjetiva. Então, ele está trabalhando a mensagem que ele está passando. Entende? Ele está colocando o lado subjetivo dele em evidência na transmissão dessa informação sobre o retrato dele. Então, se ele está colocando o lado subjetivo dele em evidência para o que ele enxerga nesse retrato, é função poética. Entendem? Então, para ser poesia, tem que ter isso. Função poética. Tem que ter esse trabalho na mensagem. É como ele está mostrando. Ele está mostrando aqui, priorizando o lado poético, a subjetividade, a maneira particular de enxergar o retrato dele mesmo. Por isso que é função poética. Ah, mas Diego, não seria emotiva, não? Sim, se tivesse emotiva lá na letra E, causaria uma dúvida em quem está aqui fazendo essa questão, porque também tem aspectos emotivos. Quando ele fala, eu não tinha. Entende? Eu não tinha. Eu não tinha. Mas ele não varia, fica só nisso. Ele varia muito na maneira como ele enxerga a foto. Aí é poética, porque é a visão dele particular, sobre a foto dele, sobre o retrato. Então, nesse caso, é por isso que é a letra D. Ele enfatiza a mensagem. Tá? Que mensagem? Ele enfatiza a mensagem de pessimismo que ele vê quando ele olha para o retrato. É assim que ele representa o retrato, com pessimismo, com um ar um pouco melancólico, depressivo, entende? Mas se ele não colocou função emotiva ali embaixo, não tem dúvida nenhuma a letra D. A única diferença aqui seria essa, o problema, né? Nessa perspectiva. Então, assim, para acertar a função da linguagem, eu preciso entender qual é o trabalho que o emissor está projetando nisso aí. O que é que o professor, o emissor dessa mensagem, né, desse poema está querendo? Ele está querendo mostrar uma visão particular acerca de como ele vê o retrato dele. Então, é poesia pura. Não é só a questão emotiva, é uma questão de visão particularizada acerca de um objeto. E aí ele vai descrever na maneira dele. Tá? Nesse caso, a função poética se configura. E aí, dentro desse bloco de questões, pessoal, a única que poderia dar trabalho a vocês de verdade é essa última. Porque tem como a gente aproximar os itens aqui para causar dúvida no aluno. Como eu falei, se na letra E tivesse função emotiva e ele explicasse que está centrado nas impressões do autor sobre ele mesmo, aí geraria confusão. Porque a predominante é a poética, mas a emotiva está aí em grande presença. Entendem? Pessoal, vocês entenderam esses 5 blocos de questão aqui? Sim, sim, perfeito. Tem que dar uma revisada boa isso aí antes da prova, porque cai questão dessas aí com certeza. Exato. Eu fiz aquela questão do Word lá, acho só parar que senão vai ficar 50 e poucos minutos.